Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia Fernanda, sou uma das professoras de Língua Portuguesa e Literatura e hoje trago uma aula do Cursinho Popular Carolina de Jesus. Espero que gostem. Olá, pessoal, muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Bom dia, e boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês estão assistindo. E hoje, pessoal, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos ainda tendo ênfase, né, do assunto de interpretação e compreensão textual. Hoje a gente vai abordar alguns textos, alguns gêneros, né, interpretativos, certo? Há vários gêneros. Esse tema, gêneros textuais, a gente vai abordar em outras aulas, mas hoje, pessoal, nós iremos mostrar alguns gêneros interpretativos que caem muito no Enem, né? Que são as charges, os cartoons, as tirinhas e as caricaturas. As caricaturas, nesse caso, vão estar dentro das charges e dos cartoons, certo? Então, pessoal, hoje nós vamos conhecer esses gêneros, né? Saber as suas finalidades, certo? E são muito importantes quando a gente vai interpretá-los, porque cada um vai ter ali a sua característica, a sua finalidade, e é importante que a gente conheça essas características, né? Para que a gente acerte as questões, né? Porque cada uma vai ter uma maneira de se interpretar, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui para vocês a tela para a gente começar a nossa apresentação, certo? Só um minutinho. Pessoal, eu acho que vocês estão estranhando a maneira que eu estou gravando a aula, né? Estou gravando pelo Meet. Estava um pouquinho difícil para mim gravar pelo celular e tudo mais, as primeiras aulas, então eu resolvi gravar pelo Meet, tá certo? Que vai ser bom para mim e também eu acho que vai ser bom para vocês. Pronto, deu certo aqui, então vamos dar início à nossa aula, tá bom? Bom, pessoal, como eu já adiantei para vocês, hoje a gente vai conhecer alguns gêneros, certo? Que são as charges, as tirinhas, os cartões e as caricaturas. Né? Elas vão estar muito presentes no Enem, na prova do Enem, vestibulares, certo? Porque é justamente isso que o Enem quer que você interprete, né? Então, a gente vai conhecer as suas finalidades, as características de cada uma delas hoje, tá bom? Então, vamos embora. Pessoal, como eu falei, né? Em diversos meios e no Enem, nós nos deparamos com esses gêneros, né? Aqui a gente tem um exemplo de charge, aqui de tirinhas, um cartoon e uma caricatura, certo? Então, aqui vejam que vai ter esses quatro gêneros, né? Então, hoje, como eu já falei, a gente vai conhecer cada um deles, qual a sua finalidade, tá certo? Vejam aí como eles são, né, apresentados e tudo mais, para já vocês terem uma ideia, né? Então, vamos embora. E as charges, os cartoons, tirinhas e caricaturas são sempre utilizados em questões do Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem e em outros vestibulares. Então, entender o que cada um desses gêneros textuais e quais as semelhanças e diferenças ajudará a analisar e responder de forma correta as questões da prova. Então, é importantíssimo que a gente, vocês, né, saibam analisar cada uma delas e responder de forma correta, porque cada um deles vai trazer ali uma finalidade, uma mensagem, certo? E é importante você entender essa mensagem de acordo com a estrutura desse gênero, certo? E é isso que a gente vai conhecer hoje. O primeiro que a gente vai conhecer é a charge, pessoal. A charge é um gênero textual que faz crítica aos temas de interesse público. Então, aí já tem uma definição muito breve, certo? Porque a charge ele vai fazer crítica, né, de uma forma irônica, a temas de interesse público. E mais uma coisa, o chargista ele vai sempre fazer charges de problemas sociais do seu país, de problemas sociais, problemas políticos do seu país, não de outros países, certo? Então, a charge ela vai ser exclusivamente daquele país, tá certo? Se é um chargista do Brasil, ele vai fazer charges do Brasil, não vai contemplar uma questão universal, certo? Só vai contemplar problemas daquele determinado país, certo? Então, pessoal, a charge tem a finalidade de ilustrar, por meio da sátira, os acontecimentos atuais
que despertam o interesse público, certo? Muito usados em jornais, revistas, por causa do cunho político e social. Então, a charge ela é vista desses meios, né, nas revistas, nos jornais, e também nas redes sociais está sendo muito utilizada, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, estão surgindo muitas charges, né, fazendo críticas ao governo, né, esse governo ridículo, né, que está no poder, né, e daqui a pouquinho a gente vai ver uma charge sobre isso, que é muito importante vocês conhecerem, né, e vocês verem essas charges de acordo com o nosso momento que a gente está vivendo, tá certo? Então eu trouxe charges bem atuais, tá bom? E bom, pessoal, é um gênero no qual o autor expressa sua visão dos fatos por meio de caricaturas. A charge pode vir com um ou mais personagens, geralmente personagens públicas, mas também costuma apresentar pessoas envolvidas na política, devido ao seu teor crítico, podendo conter ou não legendas e balões de fala. Faz o uso do humor. Então, pessoal, vocês já sabem, né? A charge ela vai trazer esses personagens, e geralmente personagens políticos, né? E a gente vai ver alguns exemplos, devido a seu teor crítico, que ela tende a criticar, certo? E ela pode ser verbal ou não verbal. Verbal é quando há a mensagenzinha, né? Aqueles balãozinhos de fala e tudo mais. E a não verbal é aquela que só é a imagem, mas a imagem já fala por si só, certo? Então, eu trouxe, né, alguns exemplos aqui, tá bom? Aqui a gente vai ter 3 exemplos, 2 vão ser verbais e uma não verbal, tá certo? Isso eu trouxe aí para a gente conhecer. Essa primeira, né, e vejam que eu trouxe, como eu falei, relacionado charges relacionadas com o momento que nós estamos vivendo, né? A crítica que esses chargistas estão fazendo com esse governo, né? Com esse governo que não se importa com a população, não é mesmo? Então, eu trouxe algumas charges que vão remeter a crítica a esse momento que a gente está vivendo, né? A primeira, essa aqui, onde o presidente Bolsonaro ele vai estar, né, como eu posso falar, espremendo a sua faixa de presidência e nela sai sangue, né? Isso vai nos dar muitas mensagens, né? Vai nos dar muitos significados, né? Como, por exemplo, essa questão dele estar usando a presidência e não estar usando não. Ele está na presidência e não está fazendo nada, né? Ele só faz rir, só faz brincadas que tudo é mimimi, né? Sobre uma doença que está matando milhares de pessoas, né? Então ele se faz de doido, né? Se faz de doido porque de doido não tem nada, né? Então vai haver essas charges não verbais que vão não trazer, que elas não vão trazer, né? Balãozinhos, nem mensagenzinhas, nem nada, nem legendas. Então, essa aqui é um exemplo de uma charge não verbal, certo? As outras duas vão ser verbais, como, por exemplo, relacionada à CPI da pandemia, né? Essa legendinha em roxo, CPI da pandemia, né? Que a CPI é uma reunião, né? Praticamente como se fosse uma reunião parlamentar, onde vão discutir questões relacionadas a um assunto, né? E o assunto dessa CPI é a pandemia, né? Para saber com que foram gastos, o que os responsáveis pelo governo, né, fizeram diante a pandemia ou não fizeram, certo? Então, o que a gente pode ver nessa charge, né? O presidente Bolsonaro, né? O coronavírus, aí retratado como uma figura feminina, onde ele vai falar, né? Onde ela vai falar a Covid, não vai negar agora tudo que vivemos juntos, né? Então, Bolsonaro, de alguma forma, né, vai negar. Isso aconteceu há um mês atrás, né, no mês de maio, né? E a gente vê aqui vários crânios, né, que vai se referir às vidas perdidas devido à Covid, né? É como se Bolsonaro e a Covid tivessem ali cúmplices e ele agora quer tirar o cavalinho dele da chuva, né? Então essa é uma charge que vai representar esse momento que a gente está vivendo, né? Com relacionado à CPI, com relacionado
ao vírus, né, ao presidente, que infelizmente não faz nada, só faz rir, né, só faz debochar, não faz nada, né? E aqui a gente tem outra charge de um momento que aconteceu algumas semanas atrás, né, quando o Bolsonaro veio ao Rio Grande do Norte, em Pau dos Ferros, né? E ele vai tirar a máscarazinha de uma criança, né? A criança não tem culpa de nada, ele vai tirar porque ele sim é um espírito porco, né? Aí está referindo aqui, fazendo referência a ele, espírito porco, né? Porque é um espírito porco mesmo, né? Em plena pandemia, tirar uma máscara de uma criança, né? E aqui a gente vai ter o espírito porco, que é o Bolsonaro, o filho que não tem culpa de nada e o pai, né? Que está com esse chifre, tendo referência aí ao gado, né? São as pessoas que seguem ele alucinadamente, não sei por que, qual a razão, gente. Só questões, eu acho que não tem nenhuma questão para esse povo seguir esse homem, só questão mesmo de, acho que de algum tipo de orgulho, sabe? De algum orgulho, porque não tem cabimento de tanta coisa que a gente vem passando e ainda ter pessoas que apoiam essa criatura, não é mesmo? Então vamos para algumas características da charge, né? E antes de ir para a característica, o chargista, pessoal, só um pontinho aqui, o chargista precisa ter conhecimento dos assuntos em pauta para poder retratá-los e transmiti-los de forma objetiva. Então, o chargista ele deve conhecer sobre os assuntos em pauta, como essas charges. Essas duas charges é de um chargista chamado agora eu não me lembro o nome dele, Gilmar, é Gilmar, e o Instagram dele é cartunista das cavernas, né? É muito interessante as charges dele, são muito reflexivas. Então, esse Gilmar, né, estou dando referência aqui, fazendo referência a ele, porque ele conhece, né, os assuntos, conhece as pautas, certo? Para poder retratá-los de uma maneira objetiva, de uma maneira clara, certo? Então, o chargista deve ter clareza, certo? A partir do momento que ele for ali, a charge, já, a pessoa que está lendo já deve refletir ali como eu posso dizer, ler a mensagem de uma forma objetiva, certo? Então, é, esse é o trabalho do chargista, certo? Que ele tenha essa capacidade, né? E esse conhecimento para retratar dessa maneira, tá bom? Agora, as características da charge. Representa a atualidade, né? Alguns pontos aqui eu já falei. Representa a atualidade. Para o entendimento da piada contida no desenho, é necessário um contexto histórico, ou seja, sem saber qual âmbito uma história está sendo contada. A piada é perdida. Então, pessoal, para o entendimento, certo, desse contexto, é necessário de um contexto, claro, ou seja, se alguém não sabe ali o âmbito da história, ou seja, uma pessoa que é de outro país, que não está dentro daquela realidade, ela não vai entender a piada, né? Talvez até entenda, né? Mas não vai saber, assim, dessas características, né? De quanto está sendo ruim para o país, né? Como, por exemplo, essa questão do governo e a pandemia, né? Então, uma pessoa de fora pode até entender, mas não vai entender de fato o que nós estamos passando, né? Tem a linguagem verbal e não verbal, né? O desenho pode ser verbalizado ou não através das legendas ou balões de textos. Então, é como eu falei, pode ser só a figura, né, a imagenzinha, e também essa é a não verbal, e a verbal que tem os balãozinhos, que tem as legendinhas, tá certo? Fator social ou político. Tem como tema especialmente questões políticas e sociais, sejam elas nacionais ou internacionais. E esta em volta da, satirização de um fato político e ou social de relevância. Então, como eu falei, ele pode tratar sobre questões, o chargista tem que escrever questões relacionadas sobre o país, certo? Sobre questões sobre o país, problemas sociais e políticos, certo? Mas também ele pode fazer de outros países, mas aquela pessoa só vai entender se ela estiver dentro do contexto, tá certo?
Outro ponto, posicionamento editorial. Normalmente pode retratar o ponto de vista do veículo comunicacional no qual a charge está sendo vinculada. Então, vamos passando. Outras características. A circulação é considerada um gênero jornalístico, então é bastante usado pelo meio. Então, é muito utilizado pelo meio jornalístico, é isso que ele está querendo dizer, ou seja, uma circulação que será em jornais e em revistas, como eu já tinha falado antes. Efemeridade retrata acontecimentos contemporâneos, né? A charge é tida como efêmera, pois está sempre se atualizando, certo? Então, ela vai sempre se atualizar, certo? E vai estar sempre retratando momentos presentes, certo? Sempre, como eu posso dizer, sempre se atualizando, como é dito aí nesse ponto. Exagero. Aponta o exagero para provocar a vertente humorística, como, por exemplo, o Covid e o Bolsonaro ter algum caso, né? Porque parece, né, minha gente? Porque pelo jeito que esse homem defende, né, e trata essa doença grave como uma gripezinha, é como se ele fosse cúmplice dele, né? Cúmplice da Covid, né? Mas esse exagero, né, vai provocar algum tipo de risco, né? No exagero, o sargento enfativa pontos tidos como principais, né? O profissional faz distorções da realidade, mas não tira a veracidade, né? Então, essa questão de Bolsonaro ter algum envolvimento com a Covid se torna uma questão exagerada, mas também a gente sabe que o que ele faz é uma coisa absurda, né? Que faz até parecer isso mesmo, não é mesmo? Mas não tira a veracidade do que está acontecendo, né? Outro ponto, caráter humorístico, cômico, irônico e satírico. Essas são o caráter da charge, certo? Ruptura discursiva, né? O final inesperado trata-se de uma quebra do discurso construído na charge, né? Interporalidade. A charge nunca irá explicar a sua própria piada, então você terá que interpretá-la, certo? Ela não vai contar nada, ela só vai dar ali a mensagem dela e você deve interpretar. Por isso a questão da bagagem leitora, da bagagem de conhecimento social, político do nosso país, certo? Então é importante que você tenha esse conhecimento, né? Além da charge. Charge animada, pessoal, eu coloquei aqui só para vocês terem noção, certo? E há também a charge animada. A charge animada possui as mesmas características de uma charge em desenho. Ela foi popularizada por meio das redes sociais e televisão. Nesse sentido, é mais frequente o uso da linguagem verbal, por ser desenhos movimentados e com sonoridade, né? Então a gente vê muito essa charge animada no BBB, não é mesmo? Tanto até que a gente vai ver aqui, né? Como, por exemplo, no BBB agora de 2021, a gente tem aqui, ó, a Juliette, o Fiuk, o Gil, né, aqui. Aqui a gente tem aqui a Poca, que sempre dormia, bem relacionado ali a Grey's Anatomy, né? Aqui a gente tem, eu acho que é o Caio e a... Esqueci o nome da menina. Vitube, né? Então aqui é a charges animadas, que foi muito popularizada pelo BBB, certo? Isso é só um exemplozinho que eu quis mostrar aqui para vocês. Aqui tem algumas charges, já do BBB 2021 e esse aqui do BBB 2018, certo? Agora vamos para o cartoon, pessoal. O cartoon é bastante confundido com a charge, certo? Mas eles são diferentes e aplicados em casos específicos. O cartoon não tem ligação com a realidade. É utilizado em qualquer situação, senso, sendo, pessoal, uma crítica humorística ou não. Esse gênero atual pode ser entendido por diversas pessoas de diferentes países, de diferentes culturas e de diferentes épocas. Então, pessoal, a diferença principal do cartoon e a charge é porque a charge ela vai remeter a um assunto, né, presente, um assunto atual de um determinado país. Já o cartoon não, o cartoon vai ser universal, certo? Vai tratar sobre temas universais, certo?
que todo ser humano está sujeito a passar, como a fome, a sede, a injustiça, a morte. Então, enquanto um vai tratar sobre questões políticas, né, isoladas, o outro vai tratar sobre questões universais, né? Que todo mundo sente sede. Aqui no Brasil tem gente que passa fome, sede, em outro país também tem pessoas que passam fome e sede, certo? Injustiça, morte. Então, pessoal, por ser tematicamente universal, não necessita de contexto, gancho ou época para ser entendido. Então, esses assuntos de sede, morte, fome, vão ser entendidos em qualquer época, porque em todas as épocas existiram isso, em todos os momentos, na atualidade e no futuro, né? Normalmente são abordadas questões de comportamento humano, mas sim em referência a um personagem específico, pois são atemporais, certo? Além disso, usa características das histórias em quadrinhos, como balões e onomatopeias, tá certo? Agora aqui a gente vai ter alguns exemplos. Aqui a gente vai ter um exemplo na primeira, nessa aqui, né? Onde a gente pode observar, esse é um cartoon, certo? A chargem, lembre, a chargem vai tratar sobre assuntos isolados de um determinado país, certo? Questões políticas, né, e sociais. Essa vai tratar de problemas universais que são comuns a todos, tá certo? Por exemplo, ou é pendência ou fome. Então, pessoal, a gente vê aí que é a realidade de muita gente, certo? Ou ele paga a conta, ou ele come. Então, isso é a realidade de muita gente, né? De muitas pessoas em diversos países, com a fome, com o desemprego, certo? Então, pessoal, é necessário que vocês tenham isso em mente, certo? Quando está falando de cartoon, a gente está falando sobre problemas universais que podem acontecer aqui, podem acontecer em diversos países, na Espanha, na Europa, né? Então, pode acontecer em qualquer país, certo? Eu disse a Europa porque, meu Deus, eu confundi tudo. A Europa, né? A Europa, os países da Europa, como Espanha, né? Portugal, né? Falei o nome do continente como se fosse um país, desculpe. É, aqui vamos ver outro cartoon, né? Onde a gente vê um personagem, né? Outra característica do cartoon é que os personagens não necessitam ser pessoas reais, podem ser desenhos fictícios, que vão ser atemporais, tá certo? Aqui a gente vê aquele Rocha, né? O Pedra do Quarteto Fantástico, e ele vai ao médico e, como suspeitei, pedras no rins. Então, pessoal, a gente sabe que pedras no rins, né, é comum a todas as pessoas, né? Qualquer pessoa pode ter pedras no rins, se não se hidratar, né? Se hidratem. Então, até o Rocha, como eu posso dizer, apto, né? Apto não seria a palavra, né? Ele pode ter pedras no rins, ele sendo de rocha, né? De pedra. Então é muito engraçado, certo? Então vai provocar aí alguma questão de reflexão sobre questões humanas e também questões relacionadas como eu posso dizer, a brincadeira, a um certo humor, né? Como essa segunda. Vamos lá. Portanto, pessoal, o cartoon é relacionado a acontecimentos e temas atemporais, enquanto que a charge é temporal, como eu já falei, né? Com temas da contemporaneidade. O primeiro não retrata uma personalidade isolada, mas sim a coletividade. Já o segundo pode usar a imagem de pessoas públicas, certo? Então aqui está a diferença deles, tá bom? Características do cartoon: gênero textual de ligação não verbal, humorístico, cômico, mistura de imagens, palavras e sentidos, irônico, sátiro e atemporal. Então, essas são as características do cartoon, tá certo? Agora, pessoal, vamos para as tirinhas, né? As tirinhas são também muito utilizadas no Enem, certo? E as tirinhas, elas são uma sequência de quadrinhos, certo? Que critica os valores sociais, certo? São semelhantes a histórias em quadrinhos, porém mais curtas.
Assim como as charges, as tirinhas também podem ser encontradas em jornais, revistas e internet. Então, pessoal, as tirinhas, elas vão ser como as histórias em quadrinhos da Mônica, né? Vão sempre abordar os mesmos personagens, mas são mais curtas, certo? Elas não possuem contexto históricos como as charges, certo? Mas podem fazer críticas pessoais ou de fenômenos coletivos. Geralmente é uma narração sequenciada pela linguagem verbal. Então, ela vai sempre utilizar a linguagem verbal, com textinhos, com balãozinhos, né? Então, a gente aqui vai ver alguns exemplos, certo? Certo? Vamos lá. No exemplo 1, aqui é uma e aqui é outra. Veja como elas são curtinhas, né? Vamos lá. Camilo, vamos apostar corrida até a Fê? Claro. E, Dinho, espera. Não posso correr agora. Ué, por quê? Para mim não é seguro. Então, pessoal, vejam que Dinho ele vai propor uma corrida a Camilo, né? E veja que Camilo é um menino negro, né? E o que a gente pode perceber é isso, né? Que aqui tem um policial, como a gente vê, de botas, né? E como na nossa realidade, né? As crianças e pessoas pretas estão sujeitas a ser mortas, né? Eles não têm segurança perto de um policial, né? Então veja como essa tirinha ela vai refletir, ela nos vai fazer refletir sobre esses problemas, né? Sobre esses problemas de preconceito, certo? Vamos aqui para outra tirinha. Mas o que aconteceu? Sabe o Juca, que eu vivo zoando? Hoje descobri que ele é muito mais forte que eu. Aí aqui a gente vai ver a cena onde ele foi zoar o Juca, né? E ele vai descobrir que ele é mais forte do que ele, né? E o Juca é mais forte do que ele, porque ele fala, eu te perdoo. Então, pessoal, isso nos faz refletir, né, sobre como a prática do bullying, né, é algo muito, vamos dizer assim, muito relacionado com a pessoa que está praticando bullying, né? Então, a partir do momento que o Juca diz eu te perdoo por tudo que ele fez, né? Ele se tornou ali, ele foi ao chão, né? Ele ficou ali pensativo, falando que ele, o rapazinho, o Juca, ele é mais forte do que ele, né? Porque ele perdoou aquilo tudo que ele estava fazendo, né? Então faz com que a gente reflita, né? Então é muito interessante, pessoal. Agora vamos para as tirinhas de Mafalda, né? Que são muito populares, não é mesmo? Vamos para a primeira. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua, né? Então, ela vai estar falando aí, nesse segundo quadrinho, né? Com a importância para como eu posso dizer, para um empresário despedir uma pessoa, né? Com um dedo, né? Aí ela vai falar, esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala, né? Então, percebam que ela está fazendo aí uma crítica de como essas questões de desemprego, né, estão relacionadas aí ao dedo indicador, né, que é a pessoa que vai despedir essas pessoas, né, que é aquela coisa que vai despedir todas as pessoas e vai causar o desemprego, né, de alguma forma. Essa é uma das reflexões dessa, desse quadrinho, certo? Agora vamos para o outro. Gostou, Suzanita? Foi minha mãe que me deu. Um negrinho. Por quê? Não vai me dizer que você tem preconceito racial. Eu não. Eu? Claro que não. Aí veja que ela tá ticando no bonequinho, né? Aí a Mafalda vai falar: onde você vai? Afinal, somos todos iguais. Como é que vou ter preconceito racial? Aí é agora que Mafalda vai falar: onde você vai? Lavar o dedo. Olha aí como o preconceito está
né, impregnado nas pessoas, mesmo que elas falem que não tem preconceito racial, mas elas vão falar, né? Elas vão falar que não tem, mas elas vão agir como são, né? Como preconceituosas, né? Algumas pessoas. Não vamos generalizar, não é mesmo? Então, percebam aqui as características das tirinhas, né? Que vem sempre com esse cunho de crítica social, não é mesmo? Sobre problemas sociais, problemas políticos, não é mesmo? Então, é muito bacana. E agora, pessoal, vamos para a última, a caricatura. A caricatura é um desenho real de uma personalidade. Assim como as charges, as caricaturas usam a imagem de pessoas públicas como artistas e políticos. O exagero das caricaturas servem para acentuar gestos, vícios e comportamentos específicos do indivíduo desenhado. Então, pessoal, a caricatura vai ter muitas feições, né, daquela pessoa e, para às vezes, é, fazer uma crítica, vai colocar, como eu posso dizer, essas partes do corpo bem elevadas. Se for um mentiroso, vai ter o nariz grande, né? Se for uma pessoa fofoqueira, orelhuda, né? Então, as caricaturas vão servir para acentuar os gestos, os vícios, né, os comportamentos específicos do indivíduo desenhado. A representação exagerada das características ou comportamentos servem de meio humorístico, irônico, para provocar riso, né? Do italiano caricare, significa colocar sentido de exagero ou aumentar algo proporcionalmente, né? A gente vai ver alguns exemplos aqui, certo? Mas esses exemplos não vão ter esse teor crítico, a gente vai ver algumas ali que vão ter esse teor crítico, certo? Como, por exemplo, a Angelina Jolie, ó, a caricatura dela, o Faustão, Will Smith, Leonardo DiCaprio. Então, veja as caricaturas dele, né? Essas caricaturas são caricaturas que não têm esse teor crítico, certo? Agora vamos ver algumas que vão ter esse teor crítico, tá certo? Bom, voltando ao contexto, né, o contexto que estamos vivendo, né, porque aqui a gente vai ter duas charges, certo? E como eu falei, as caricaturas vão estar dentro das charges, certo? Então aqui, essa caricatura do Bolsonaro, ela vai remeter àquele episódio do leite condensado, onde ele né, falou lá e estava lá em alguns documentos que ele tinha gastado 16 milhões em leite condensado, né? Vamos colocar aqui entre aspas, não é mesmo? Então, vejam que as caricaturas, elas vão estar dentro da chave, né, para acentuar e aumentar esses vícios ou esses comportamentos, né? Então, esse comportamento aqui do Bolsonaro é que ele bebe leite condensado amuado, deve ter diabetes, por isso que ele está doente, né? E aqui a gente tem outro exemplo, né, de caricatura, né? Olha como ele está desenhado aqui com a cabeçona. Sempre vai ter essa questão da cabeça muito grande, acentuada, né? Aí aqui a gente vai ter aqui, tá um pouco, é, não dá para ver um pouquinho, mas vamos ler. A ivermectina não tem eficácia contra a Covid. Aí ele furioso, né? Quem ele pensa que é para? Aí o carinha lá na televisão vai falar: nós somos os fabricantes da ivermectina, então não tem para onde correr. Até as pessoas, né, que fabricaram, ele é tão cara de pau que ele quer dizer que passar por cima de pau e pedra que a ivermectina ela vai ser eficaz contra a Covid, sendo que os próprios fabricantes dizem que não é, né? Então, vemos aí as caricaturas dentro das charges, tá certo? E, pessoal, agora vamos para um exercício. Eu vou fazer um exercício com vocês aqui e os outros dois eu vou colocar no Google Sala de Aula, tá certo? Então, eu vou fazer um aqui com vocês e as outras eu vou disponibilizar lá no Google Sala de Aula. Exercícios sobre charges. Estes exercícios sobre charges vão ajudar na interpretação dessa interessante forma de linguagem que une os elementos verbais e não verbais.
Vamos lá. Questão 1, pessoal. Essa questão 1 é a que a gente vai responder. As outras duas eu deixo para exercício para casa, tá certo? Analise a charge abaixo para responder a questão. A Copa do Mundo é nossa. A burocracia também é nossa. A violência é nossa. A corrupção é nossa. O trambique também. A miséria, a desigualdade social. Aí bota os pontinhos, né? Porque vai além disso, né? Então, pessoal, a gente pode analisar aqui, né? Que vai se tratar sobre a Copa do Mundo de 2014, que aconteceu aqui no Brasil, onde os brasileiros estavam muito entusiasmados, né? Com relação aos jogos ser aqui no Brasil, né? E, infelizmente, o Brasil, ele também vai contemplar todas essas questões, né? De miséria, de corrupção, de violência, de burocracia, né? Então, quando ele diz a Copa do Mundo é nossa, há também muitas coisas que também são do Brasil, né? Então, a gente vai responder essa questão com base no que a gente analisou aqui, certo? Vamos lá. As charges utilizam os recursos do desenho e do humor para tecer um tipo de crítica a diversas situações do cotidiano. Sobre as charges do chargista Duque, analise as alternativas, as seguintes afirmações, e julgue aquelas que são verdadeiras. A primeira, né? Através da expressão do torcedor, podemos notar que ele se encontra entusiasmado com a realização da Copa do Mundo 2014 no Brasil. Através da gradação da mudança de expressão do torcedor, podemos perceber que ele possui uma visão crítica sobre a realização da Copa no Brasil. 3. Não podemos afirmar que exista qualquer tipo de comentário crítico nas entrelinhas da charge, pois essa tem apenas a função de divertir o leitor. Podemos inferir que o entusiasmo inicial pela realização dos Jogos no Brasil foi substituído por uma postura pessimista por parte da personagem retratada. Então, pessoal, eu quero que vocês pausem, tá? Analisem essas afirmações e daqui a pouquinho a gente vê qual alternativa está correta. Enquanto isso, eu vou beber minha aguinha. Pronto, deu tempo de pausar, deu. Então, pessoal, a gente vai ver aqui. Vamos lá. Através da expressão do torcedor, podemos notar que ele se encontra entusiasmado com a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Ele se encontra entusiasmado, mas também não é só isso, né? Ele se encontra entusiasmado no primeiro quadrinho, né? Na primeira imagenzinha. Nas outras, ele não vai estar tão entusiasmado, porque ele vai colocar outras coisas, né? Vamos lá. 2. Através da gradação da abundância de expressão do torcedor, podemos perceber que ele possui uma visão crítica sobre a realização da Copa no Brasil. Pode ser, né? Não podemos afirmar que exista qualquer tipo de comentário crítico nas entrelinhas da charge, pois essas têm apenas a função de divertir o leitor. Ai, meu filho, aí você já corta essa questão, porque o quanto que eu já expliquei aqui sobre charge, que a charge ela vai ter sim teor crítico, ela não vai servir só para divertir o leitor. Então, essa afirmação está erradíssima. Certo? Essa aqui eu vou tirar, porque ela não tem nem condições. Né? Porque vai sim ter esse teor crítico nas entrelinhas da charge, porque ela serve para isso, serve para criticar algo, né? Tendo também a ironia, o humor, mas tendo como função principal criticar algum aspecto político e social do nosso país, tá certo? A4. Podemos inferir que o entusiasmo inicial pela realização dos jogos no Brasil foi substituído por uma postura pessimista por parte da personagem retratada. Então, a gente vai ver aqui agora a alternativa correta, que é a alternativa C. Parabéns para quem colocou a alternativa C, pessoal, porque a C é a 2 e a 4, né? Porque a gente pode perceber uma mudança, né, na expressão do torcedor quando ele faz, né, essa questão crítica, tem uma visão crítica, né? Então ele vai tendo uma mudança, né, a partir do momento que ele vai
está falando sobre as coisas que o Brasil também tem, né? Fora a Copa do Mundo ser no país, né? E a 4, podemos inferir que o entusiasmo inicial pela realização dos jogos no Brasil foi substituído por uma postura pessimista por parte da personagem retratada. Então, parabéns para quem colocou a alternativa C, certo? Eu vou voltar aqui para a sala, para aqui de apresentar. E, bom, pessoal, as outras questões eu vou colocar no Google Sala de Aula no mesmo dia que essa aula for publicada no YouTube, tá certo? Postada no YouTube. Então, foi isso, pessoal. Espero que tenham compreendido as diferenças e as finalidades, os objetivos e como interpretar esses tipos de gênero, tá certo? Então, foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. A aula foi um pouquinho mais longa. Então, é isso. Um cheiro e um abraço. Vou parar aqui de apresentar. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Para mais conteúdos como esse, não se esqueça de dar o like, ativar as notificações e se inscrever no canal. Um abraço!